Olá! Pronto para começar? A aula de hoje será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Vamos também reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Boa aula! Olá! Eu me chamo Luísa Perissé. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho a respeito das habilidades 7 e 8 da prova de língua estrangeira do Enem. Vamos dar uma olhadinha. A língua estrangeira se encontra dentro da competência de área 2, que diz o seguinte: conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. As habilidades 7 e 8 dizem o seguinte: relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Bom, o que quer dizer essas habilidades 7 e 8? Essas habilidades são as que mais representam a proposta do Enem. A proposta do Enem é explorar o seu conhecimento de mundo. Por isso que quando ele fala aqui nas habilidades 7 e 8, você deve ter acesso a novas informações, a novas tecnologias, é quando você vai pensar. Neste momento, você vai pensar além do texto. Você vai conseguir concluir. Você vai conseguir inferir, você vai conseguir fazer comparações e associações que estão fora do texto. Ou seja, a partir daquelas informações que você tem em cada texto, em cada questão, você vai conseguir desenvolver algo além daquilo que está simplesmente escrito. Por isso, é tão importante que você preste atenção em algumas palavras que perderam seu sentido denotativo, que estão sendo usadas ali naquele texto de uma forma além da literal. Ou seja, jogos de palavras, trocadilhos, ironias, críticas sociais. Tudo isso é importante para a construção do texto e que para você realize bem as provas do Enem seguindo as habilidades 7 e 8. Também é importante saber a função daquele texto em determinados contextos. Isso vai depender dos gêneros textuais. Por exemplo, se você tiver um texto publicitário ou uma propaganda, você vai saber que a função daquele texto é divulgar o produto, é vender o produto ou uma marca. E isso é importante que você saiba. Vamos então agora analisar o primeiro texto, que está na sua ficha de estudo número 9, que tem o seguinte título: Bilingüismo en la educación media, continuidad, no continuismo. Aún sin escuela e incluso a pesar de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de educación escolar fue sin duda un avance de la reforma educativa. Gracias precisamente a los programas escolares, aún en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potencializado. Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza a la adquisición del castellano, y algunos castellano hablantes perdieron el miedo al guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de la educación media al guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada. Cualquier intento de marginación del guaraní en la educación paraguaya merece la más viva y decidida protesta. Pero esta postura ética no puede encubrir el continuismo de una forma de enseñanza del guaraní que ya ha causado demasiados estragos contra la lengua, contra la cultura y aún contra la lealtad que las paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El guaraní, lengua de comunicación, sí, y 1000 veces sí. Lengua de imposición, no. O texto aborda uma questão importante e não muito discutida entre os alunos brasileiros de espanhol, que é a questão do bilinguismo no Paraguai. Quando a gente pensa em bilinguismo, então um país que tem mais de uma língua oficial, a gente lembra logo da Espanha, né? A Espanha possui 4 idiomas oficiais. O espanhol, ou castelhano, que significa a mesma coisa, a gente tem o gallego, a gente tem o catalão e a gente tem el basco. 4 línguas oficiais e os espanhóis
são bilíngues em determinadas regiões. No Paraguai acontece a mesma coisa. O Guarani é uma língua indígena e também é língua oficial na Constituição paraguaia. E o espanhol. Então, os paraguaios e paraguaias falam as duas línguas, tanto o espanhol quanto o Guarani. O que acontece na história desse bilinguismo, na história do Paraguai, é o seguinte: esta língua indígena, ela foi considerada, né, na época da modernidade, na época de todas essas modernizações, de todas as informatizações, todos os avanços, foi considerada uma língua atrasada, uma língua de atraso econômico e atraso social. Por isso ela foi retirada das escolas, e é isso o tema do texto, né? É esse o principal tema do texto. Mas apesar da escola, as pessoas continuavam se comunicando, tanto em espanhol quanto em Guarani. Apenas na década de 90, o Guarani retornou às escolas, porque ele havia sido banido. Ele retornou às escolas e os paraguaios, que ainda tinham um certo preconceito com relação ao Guarani, começaram a perder esse medo, perder esse preconceito e começaram a se comunicar também em Guarani. Por isso, o nosso texto diz que a escola contribuiu muito para potencializar, para difundir a língua Guarani, essa língua indígena, no Paraguai. Porém, é preciso que haja uma postura ética bem importante e bem sinalizada com relação a essa questão do preconceito, né? Que as pessoas deveriam usar ou não para a comunicação. Vamos à questão. No último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como língua de comunicação e não de imposição. Qual dos argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender esta ideia? De acordo com as opções, nós temos aqui o principal argumento, que é o que a gente acabou de discutir na aula de hoje. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja uma postura ética em seu ensino. Muito bem, agora nós vamos analisar um segundo texto. Vamos dar uma olhadinha. Se me saltaron las lágrimas viendo cómo rescataban a esos mineros chilenos. De la emoción, ¿verdad? No, de envidia, que aquí, para salir del agujero, tienen que tocarnos las pensiones. O que a gente entende dessa tirinha? Nós temos dois idosos num parque discutindo um assunto que vai além do texto. Quando ele fala que se emocionou, né, que chorou, se me saltaram as lágrimas, quando ele diz que chorou vendo o resgate dos mineiros chilenos, você precisa lembrar do que aconteceu em janeiro de 2010, quando 33 mineiros que trabalhavam no Chile ficaram soterrados a 700 metros de profundidade. Todo mundo acreditava que eles já não estavam mais vivos, até que um bilhete surgiu à superfície e eles descobriram que todos os mineiros lá embaixo estavam bem. A partir de então, houve uma total mobilização do mundo inteiro para acompanhar esse resgate desses 33 homens que estavam soterrados. Então, todos os recursos do país se voltaram para aquele resgate dos mineiros chilenos. E ele fala que chorou de emoção? Chorou de comoção? Não, ele chorou de envidia, que em espanhol quer dizer inveja, porque os idosos estão aí, abandonados, sozinhos e só podem contar com os seus próprios recursos, que são as pensões dos idosos, para sair de qualquer dificuldade financeira. Então vamos dar uma olhadinha aqui às questões? A intenção da tirinha é: alternativa B. Os idosos contam somente com suas pensões para enfrentar as difíceis condições econômico-financeiras do país. Desta forma, vemos como esta questão trabalha claramente a habilidade 7, para que você identifique a função, o uso social dessa tirinha. E aqui podemos ver que quando ele pergunta da intenção, ele quer saber exatamente isso. Qual é a intenção da tirinha? Qual é a finalidade da tirinha? Qual é o objetivo que o autor quis transmitir para as pessoas? E aqui a gente pode ver, o principal é o candidato saber identificar que esse choro não era de comoção. Esse choro do idoso, quando ele diz "se me saltaron las lágrimas", não foi de emoção, não foi de comoção. Foi uma ironia, né? Na verdade, ele sentia inveja daqueles mineiros chilenos.
A função e o uso social de cada texto vai depender primordialmente do gênero textual. Por isso que o Enem gosta de trabalhar com bastante diversidade esses gêneros textuais. Então você pode encontrar na sua prova do Enem, por exemplo, charges irônicas, você pode encontrar uma letra de música polêmica, você pode encontrar um quadrinho simplesmente humorístico, você pode ver uma receita de bolo, mapa, quadro, gráfico, artigos acadêmicos, artigos de opinião. Todos esses gêneros textuais têm que ser analisados por você com muita cautela. Por isso, fica a dica, mantenha-se sempre informado, leia bastante, vá à internet, procure as manchetes dos principais jornais em língua espanhola e atualize-se. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 5. Bom estudo e até a próxima aula!